a mais uma doutrinária. Nesse instante, como sempre, agradecendo a Deus, Jesus Cristo, a espiritualidade maior que sempre tem nos auxiliado. E nesta noite vamos dar continuidade à doutrinária com mais uma palestra com Cibele Terra, que falará sobre livrai-nos do mal. Que o Mestre Jesus ilumine a todos nós, fortaleça, direcione os bons fluidos a todos os nossos irmãos que no momento se encontram na sala e por aqueles que ainda não conseguiram entrar, e principalmente pela humanidade sofrida, onde muitos passam por situações vexatórias, difíceis, principalmente onde há os pontos de guerras, onde pessoas preocupadas e às vezes sem condições nenhuma, porque aqueles dirigentes com o seu orgulho não se dá conta de que somos todos irmãos, mas que a misericórdia divina está sempre presente e auxiliará a todos em algumas condições, levando a paz necessária para cada um deles. Que a tua misericórdia, Senhor, ilumine e proteja todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, seja bem-vinda, muita paz. Passa a palavra. Muito obrigada, boa noite a todos. Com muita alegria, né, que mais uma vez a gente se junta para conversar sobre a doutrina, e mais do que a doutrina espírita é a doutrina de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus para nós, que tem um único objetivo, que é a nossa evolução. Então, eu convido todos, né, a neste momento estarmos conectando com o mais alto, visualizando a presença amorosa, a presença harmônica de Jesus. E Jesus, quando ele estava prestes a se entregar para o sacrifício da crucificação, os apóstolos, muito apavorados com o que aconteceria com eles sem Jesus, pediu a Jesus, né, que os ensinasse uma maneira de se conectar. E Jesus, então, ensinou a eles a prece universal do Pai Nosso, né? Pode ter pessoas sem religião, sem crença, mas todo mundo sabe fazer a oração do Pai Nosso, né? Então, eu convido todos vocês a juntos aqui agora nos conectarmos nessa onda, nessa vibração amorosa, para a gente fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Assim seja. E aí é sobre essa última frase desta oração bendita e maravilhosa que nós vamos conversar hoje, né? Que é um pedido ao plano espiritual, é um pedido a Deus, é um pedido a todos os mentores, anjos, arcanjos, santos, a todos aqueles que intercedem com a divindade,
que nos ajude a não cair em tentações e a nos mantermos livres do mal, tá? A escolha do tema, o seu Adalberto sempre deixa muito livre, né? A escolha do tema. E eu sempre quis entender um pouquinho que mal que é esse que aparece aí na oração do Pai Nosso, né? E então, a gente tem que pensar, né, que na nossa sociedade, por muitos e muitos anos, né, a gente foi induzido a pensar no mal como uma personificação, né? Como se o mal fosse uma entidade que nos viesse fazer ruim, que nos viesse fazer maldades, que nos trouxesse o sofrimento, né? Mas a doutrina espírita, ela mostra que as coisas não são assim, né? Que não existe uma personificação do mal. Porque se assim fosse, essa pessoa maldosa, má, teria sido criada pelo Criador, por Deus. E se existisse alguém no mesmo patamar de Deus, onde Deus seria o bem supremo e uma outra entidade, o mal, Deus já não seria mais Deus. E aí nós temos que lembrar que nós sabemos, né, que todos nós somos espíritos que fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes, mas com toda a capacidade para nos evoluirmos, com toda a capacidade intelectual para que a gente conheça a verdade. E que nós estagiamos em diversos planos, como uma criança que passa por diversos anos escolares e às vezes até em diferentes escolas. Assim somos nós, espíritos imperfeitos que precisamos conhecer, que precisamos aprender sobre Deus, sobre como sermos pessoas melhores, como fazermos para ajudarmos na criação divina. Porque vocês sabem, né? Nós somos co-criadores. Nós somos auxiliares de Cristo e do Criador. Só que a gente se esquece disso, né? E aí é onde o mal entra. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Então, para a doutrina espírita, o mal, ele é o contrário do bem. Não só para a doutrina espírita, né? Na língua portuguesa, né? Qual que é o antônimo de mal? É bem, né? E o mal é tudo aquilo que nos faz infeliz. Tudo aquilo que nos prejudica. Então, eu estou dizendo de coisas grandes e estou dizendo também de coisas pequenas. Então, um pensamento que me prejudica, que me tira a paz, é o mal. Um comportamento que eu, às vezes, tomo e que me tira o sono, que me faz remoer, que me faz tirar, né, o desequilíbrio e me dá o desequilíbrio das emoções, isso é o mal, né? Então, o mal, nessa perspectiva, ele não está fora, ele está dentro de cada um de nós. É claro que, como foi dito aí, né, na prece inicial, né, em vários lugares do nosso planeta, a gente encontra, né, o mal imperando, o mal acontecendo de forma violenta, de forma triste, bruta. E aí o que que é? É uns
fazendo mal aos outros. Então, mesmo quando a gente vê esse mal acontecendo do lado de fora, ele começou do lado de dentro. Não é um ser, não é uma criatura, não é um anjo que era anjo e que virou um anjo caído, não é nada disso, né? Todos nós fomos criados da mesma maneira, com o mesmo potencial. Todos nós recebemos a liberdade de escolha, que para nós espíritas se chama livre-arbítrio. E de acordo com as nossas escolhas, nós vamos escolhendo estar mais do lado do bem ou do lado do mal. Neste planeta, nessa casa que se chama planeta de provas e expiações, nosso planeta Terra, não existe um único ser que seja totalmente bem. Existem seres estagiando mais no bem do que no mal. Existem seres se dedicando, se esforçando para combater o mal. Mas no mesmo dia, eu ouso dizer, até no mesmo instante, a gente pode oscilar do bem para o mal, do mal para o bem. E isso é o esforço de cada um, né? Então, se nós estamos aqui, todos nós estamos nessa mesma condição, a não ser Cristo, que aí, como nós sabemos, né, foi o escolhido, é o missionário, é o Messias, que veio nos mostrar o melhor caminho de seguirmos no bem. Mas tirando o Cristo, nem mesmo os santos, né? Então, os santos, as pessoas beatificadas, né, os missionários, eles são pessoas que conseguiram vencer as tentações mais do que outras pessoas. Só isso. São seres humanos que, diante de situações, conseguiram se esforçar para fazer melhores escolhas, né? Então, como a gente crer num Deus único, criador de todas as coisas, justo e bom, nós acreditamos no bem. Nós acreditamos que fomos feitos para o bem. O mal, ele é consequência do livre-arbítrio, da liberdade, da lei divina da liberdade, tá? O mal, ele ainda é necessário no nosso planeta. Para quê? Para nos ensinar. Então, livrai-nos do mal, né? E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Isso quer dizer o quê? Que nós, a todo momento, estamos diante de tentações. E o que são tentações? São estímulos que nos motivam a escolher aquilo que está sendo apresentado para nós. Só que nem sempre o estímulo que me aparece é do bem, vai me fazer bem. Então, é nesse sentido que nós somos amparados, que nós somos intuídos e que a nós é pedido que não caiamos em tentações. Então, o mal, ele vem depois da tentação. Inclusive na prece, né? E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ou seja, se cair em tentação, caiu no mal. Só que este mal, ele é passível de aprendizado, de arrependimento e de reparação. Então, mesmo que eu caia no mal,
mesmo que exista o mal, existe também a possibilidade de mudança, a possibilidade de voltar para o bom caminho, né? Tá. Então a gente já entendeu que o mal ele não foi criado por Deus, que o mal ele é consequência do ser humano. Ele é consequência das escolhas humanas, né? Essa liberdade, né, que a gente tem, ela por si só ela é tentadora, né? Porque a gente pode tudo. Ah, Cibele, eu não posso. Pode. Pode. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Poder, eu até posso. Mas me convém? Qual é a consequência daquilo? Né? Então, nós temos na atualidade, né, neste momento, nós temos leis humanas, que são humanas, mas que já nos mostram que nem tudo me convém, que eu até posso, mas que eu vou cumprir as consequências pelos meus atos. Ah, mas a justiça humana é falha, tem pessoas que cometem erros e que nunca pagarão. Não pagarão aqui. Aí entra a lei divina. Esta, sim, né? Esta, ela não falha. Esta realmente se cumprirá. Agora, como que ela se cumpre? Né? Com mais mal? Não. Ela se cumpre através das possibilidades de reparação, de expiação, de arrependimento, através das provas. Então, nós que acreditamos, né, que somos estágios nas diversas existências e nos diversos mundos, nós sabemos que para toda ação e para toda escolha nossa, haverá consequência. Aqui, agora ou depois, e ainda não sei aonde. Então, muitas vezes, o que vemos acontecer neste plano, nesta existência, é fruto do que foi realizado, do que foi escolhido antes. Podemos alterar o que foi feito antes? Podemos. Podemos alterar algumas manifestações? Podemos. Através da nossa conduta atual. Porque o mal, quando ele é compulsório, quando ele é resultado de escolhas erradas anteriores, ele tem o objetivo do quê? Da correção. Ele tem o objetivo de nos convertermos, né? É como se a gente estivesse numa estrada e aí acontece determinado acidente, acontece determinada obstrução da pista, que nós temos que converter para outra pista. É mais ou menos isso que acontece, né? Mas pode ser que nessa existência nós tenhamos ferramentas. Então, eu estou numa estrada, acontece algo, né? E eu tenho a ferramenta necessária para amenizar aquela consequência, né? Então, nós não sabemos ainda, né? Não é para nós conhecermos ainda, né? O que é de compromisso reencarnatório nosso. Mas nós temos a capacidade, a escolha de escolhermos diferente hoje, de fazermos diferente agora, porque nós acreditamos nisso, né? Que o meu amanhã, ele é consequência do meu hoje. O meu hoje é consequência do ontem, mas o meu amanhã
é consequência das minhas escolhas atuais, né? E então, a gente percebe o progresso dos espíritos. Há alguns que insistem, que mesmo dando na cara, insistem, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que tem um familiar preso. E ela me contando que a pena dele é de 12 anos. E ela me contou que ele cometeu o mesmo crime de anos atrás. Anos atrás, ele era réu primário, ele teve só 1 ano de reclusão. Ele pegou a liberdade e reincidiu no mesmo crime. Eu não sou da área de direito, mas pelo que eu entendi, o que aconteceu? Como foi uma reincidência, e eu não sei se ele estava naquele período de condicional, o que era, a nova sentença dele passou de 1 para 12. Ou seja, ele teve uma chance, mas ele reincidiu no mal. Estou trazendo esse caso porque a gente pega no concreto para entender que nós somos espíritos que fazemos isso. Nós somos teimosos, nós somos pirracentos, nós teimamos em errar. A gente sabe que aquele erro nos causa uma sentença. A gente tem chance de fazer diferente, mas a gente insiste muitas vezes no mesmo erro. E eu estou dizendo a gente porque somos todos nós, habitantes neste plano, neste mundo de provas e expiações. É esta a maior expiação. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos muito perto da primitividade, né? Nós somos muito imperfeitos ainda. Nós somos descrentes, nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. E o orgulho, ele nos atrapalha diante do arrependimento. Porque o arrependimento, ele é o primeiro passo para fazer diferente, né? Então, assim, eu aceito que eu errei. Isso é o arrependimento, né? Eu me coloco à disposição para fazer diferente. Aí sim, nós vamos ser diferente. Só que o nosso orgulho, muitas vezes, não faz com que, né? Não deixa que isso aconteça. E aí nós somos resistentes no mal, tá? E aí, nós somos como crianças. É aquela criança birrenta mesmo, né? Que a mãe fala não, ela vai lá e faz de novo. E aí, deu ruim de novo, né? E nós somos vistos assim pelo Criador, como crianças imperfeitas, crianças em processo de aprendizagem, né? E assim como as crianças, tem aquelas mais dóceis, tem aquelas mais obedientes e tem aquelas mais resistentes, né? Mas somos todos crianças, né? Então, a gente só tem uma saída para nos livrar do mal. Não é uma entidade angelical que vai nos livrar. Somos nós mesmos. Nós podemos, sim, ter o amparo dos anjos para quem acredita em anjos, dos mentores para quem acredita em mentores, de Nossa Senhora, nossa mãe, dos santos, de Jesus, do Criador. Nós temos o amparo para nos livrarmos, mas através de inspiração, através de intuição, através de força de vontade, através de esperança, de sentimentos de confiança e de fé. Então, esse sim é o que nos faz, não, mas eu não vou cair em tentação. Então, aí a gente começa a falar agora da principal ferramenta para nos livrarmos do mal.
que é a reforma íntima. Nós só nos livraremos do mal no momento que nós fizermos diferente. É igual o caso que eu contei para vocês, do jovem lá que está preso. Se ele sair, e ele vai sair, né? Se ele fizer diferente, se ele mudar a conduta, ele não mais precisará da sentença, né? E aí vamos pensar. Quando a gente não cumpre a lei divina, a gente sofre consequências. Para não sofrermos consequências, nós temos que fazer o quê, então? Cumprir a lei. É simples assim, né? Eu ganho uma multa porque eu não cumpri a lei de velocidade 80 km por hora. O que eu vou fazer para não ganhar multa? Obedecer a lei. Só que é tão difícil, né? É difícil primeiro porque a gente não conhece direito a lei divina, né? Ela, né, lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos que a lei divina, ela está gravada na nossa consciência. Mas é tão difícil a gente lembrar, é tão difícil da gente ter essa consciência. Por quê? Porque a tendência a cair nas tentações, às vezes, é maior. Então, nós temos que ser mesmo relutantes. Nós temos que relutar. E relutar vem de lutar de novo. E de novo, e de novo. É com muito esforço. É com muita vontade, às vezes, de até fazer diferente. Mas é o compromisso e a responsabilidade de saber que aquele é o caminho, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho. A ferramenta é a reforma íntima. Mas há os auxiliares no uso da ferramenta, né? Que são os bons espíritos. Porque assim como nós sofremos, né, influência de espíritos inferiores, que muitas vezes nos incitam para cairmos nas tentações. E quando eu estou dizendo aqui nas tentações, eu estou incluindo vícios, mas não só o vício da bebida, o vício das drogas, o vício do doce, o vício de que mais, hein? O vício do sexo, o vício do jogo. Eu estou dizendo também do vício da maledicência, o vício do orgulho, que para mim ele é um vício, né? O vício do mau humor. Já perceberam como tem pessoas mal-humoradas ultimamente? Às vezes é difícil você tirar um sorriso. Tem pessoas que você cumprimenta, ela não te responde. Então, são maus hábitos. Quando a gente fala de vício, são maus hábitos. E hábito é algo que a gente contribui para que ele se forme. Então, vou pegar o mau humor, né? É um hábito que um dia você estava mal, aí você falou, quero saber de ninguém, não. Aí no dia seguinte, mesma coisa. Acabou que aquilo ali se torna um hábito. E como que a gente muda hábitos? Né? Com reforma íntima. Eu mudo o hábito com constância. Porque o hábito, ele é construído com constância, né? É fazer, é fazer, é fazer, até que se torne natural. Então, a gente tem que fazer com que os bons hábitos se tornem mais fortes do que os maus hábitos na nossa vida. Porque a todo momento nós temos escolhas. Como eu disse para vocês, né? Uma pessoa me cumprimenta. Eu tenho a escolha de
devolver o cumprimento com um sorriso, e tenho a escolha de me manter mal-humorada. Então, a todo momento eu tenho. Estou no trânsito, uma pessoa me fecha, uma pessoa me dá faz uma buzina. Eu tenho a escolha de xingar, de devolver o mal com o mal, e eu tenho uma escolha de não deixar aquilo me afetar. É claro que tem situações que são mais difíceis. Nessas situações, a gente tem que recorrer sempre, né, ao pedido da espiritualidade conosco, que nos ajude a não cair em tentações. Por quê? O sentimento, ele vem. O sentimento, ele é reação. Eu estou no trânsito, alguém vem e me xinga, e me corta, e me incomoda, é agressivo comigo, é claro que aquele sentimento, ele vem. Não vamos dizer aqui, né? Não vamos ser aqui demagogos e achar que, não, não, aquilo te incomoda. Você fica com raiva. Só que eu não posso revidar. Eu não posso pagar o mal com o mal, né? Então, como que eu vou fazer para que eu tenha as escolhas mais no bem do que no mal? Eu posso querer cultivar bons pensamentos, ao invés de maus pensamentos. Eu vou ter maus pensamentos. Todo mundo tem maus pensamentos. Mas eu posso escolher sintonizar nos maus ou sintonizar nos bons. Eu posso pedir à espiritualidade que me ajude a ter boas lembranças, a pensar no bem, a abençoar, mesmo aquelas pessoas que me fizeram mal, ou que eu tenha feito mal também, né? E aí, pedir, né? Esperança, paz, paciência, e fazer com que isso vá virando um hábito, né? E aí entra o quê? A vigilância, do orai e vigiai. Porque é muito fácil voltarmos a cometer os mesmos erros, né? É muito treino, é muito esforço para continuar no caminho do bem. Mas cabe a nós, né, entrarmos em consonância com a vibração no bem, para que a gente consiga, né, nos livrar aí desse mal. Uma coisa aqui, a gente estava falando, né, desses ambientes aí de guerra, de violência, né, e a gente fica de longe, né, julgando, né, julgando países, julgando povos e querendo mudar o mundo, né, achando que eles estão errados e querendo que aquilo tudo mude. E aí, nós não podemos mudar. Tem situações no mundo que nós vemos que não nos cabe mudar. Na verdade, ninguém muda nada fora de si. Ninguém muda ninguém. Se cada um se esforçasse para mudar a si mesmo, já estaria mudando o mundo. Mas às vezes a gente pensa tanto no fora, a gente julga fora, a gente quer mudar o que está fora, que a gente esquece de olhar para dentro, que é o único local, é a única forma que eu tenho de mudar. E a gente precisa pensar que nós, quando mudamos, quando nos melhoramos, a gente contribui para a mudança externa. Então, a gente quer mudar o fora e foca no fora. E não consegue nada.
Se a gente foca em mudar a nós, a maneira como eu passo a me comportar, ela inspira quem está fora a mudar. Então, aquele próximo mais próximo, é aí que nós devemos começar. Ah, Cibele, mas eu posso contribuir para um mundo melhor. Eu posso fazer a tarefa da campanha do quilo, eu posso fazer a tarefa de alimentar os moradores de rua, de assistir as famílias carentes. Pode. Só que você não vai estar mudando o mundo, não. Você vai estar aproveitando o trabalho da caridade para se mudar. A gente acha que nessas tarefas a gente está mudando o outro. Não. A gente está colaborando para a nossa mudança. Então, aqui hoje, eu estou falando para vocês sobre o livrai-nos do mal. Eu posso ter a pretensão de que eu estou mudando vocês. Não. Eu posso estar inspirando, eu posso estar levando uma orientação. Mas a única pessoa que eu posso realmente mudar com este estudo sou eu. Assim são as nossas tarefas. Assim é o trabalho do espírita. E não só do espírita, né? Assim é o trabalho do homem de bem. A gente faz sim. A gente planta, a gente semeia, mas sem a intenção de mudar. A mudança, ela é consequência. Porque a semeadura é nossa. Mas a mudança, ela é de Deus. Ela não é nossa. Ela é inspiração divina. Por quê? Porque nós acreditamos que cada um tem a centelha divina dentro de si. Então, cada um com o seu livre-arbítrio, cada um com o seu esforço próprio, é que vai conquistar a sua mudança. E aí sim, essa mudança, ela é eterna. Ela é imutável. É igual a borboleta. Ela antes era lagarta. Foi para o casulo, passou por diversas transformações e virou uma borboleta. Nem que ela queira, ela voltará a ser lagarta. Assim somos nós. Assim é o mundo. O mundo está em transformação. Queiramos nós ou não, estejamos nós ajudando ou não, o mundo está em transformação. É visível. E essa transformação, ela é para o bem. Nós precisamos acreditar que ela é para a transição planetária. Nós precisamos confiar na espiritualidade, fazendo o melhor para nós. Não é o mal acontecendo. Pode estar causando, sim, sofrimento, causando mal, por conta de consequências de escolhas, né? As enchentes que temos visto. Ela é mal? Ela é uma entidade má que está fazendo isso? Ela é resultado da manipulação dos espíritos? Não. Ela é consequência de ações humanas. Ah, Cibele, mas eu nunca coloquei fogo. Ok. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Você prejudicou a natureza de alguma maneira, todos nós. A gente passou a ter consciência. Acredito eu que até hoje não temos. A consequência da economia, da sustentabilidade, né? Então, assim, é necessário que estejamos passando por dificuldades para mostrar a necessidade de mudança. É sofrido? Sim. Muitos de nós, né?
Eu moro aqui no sul do país e eu pude acompanhar de muito perto, né, o resultado das enchentes que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, né? O sofrimento até hoje, né? Pessoas que ainda não recuperaram o local para morar, né? Pessoas que perderam familiares. Eles sofreram uma consequência que provavelmente não foram eles que fizeram. Mas tudo tem uma razão de ser e é por isso que nós somos espíritas. Porque nós acreditamos que tudo está conectado. Que para cada ação existem várias reações. Que nada é ao acaso. Que não existe um mal imperando. Nós não acreditamos nisso. E nós não podemos acreditar nisso. Quem impera é o bem. Há manifestações, mas há muitas. Ainda terão? Sim. Mas não é uma entidade, né? São espíritos ainda que não conhecem o bem, que muitas vezes nos acompanham esperando de nós uma mostra do que é o bem. E aí a responsabilidade é de fora ou é de dentro? A responsabilidade está em nós. Vencermos as nossas imperfeições. Né? Então, ainda não está no final, mas eu gostaria de fazer com vocês uma prece e, ao mesmo tempo, nós vamos estudar a prece. Né? Nós vamos fazer e conversar sobre ela, tá? É o item 19 do capítulo 28. Pedi e obtereis, que são sobre as preces espíritas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, a prece é o seguinte. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é o mal. Na maioria das vezes, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Nem sempre. Mas, se a gente cai no mal, a gente passa a saber que ali é o mal. Então, nós temos esse discernimento, né? Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, eu torno-me culpado se eu não me esforçar por lhe resistir. Então, se eu sei que aquilo é ruim, que aquilo é mal, a escolha de persistir naquilo já é minha. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Essa parte aqui também é muito importante, né? O orgulho é que me impede de ver as minhas imperfeições. Os maus espíritos, e eu prefiro falar espíritos inferiores, eles sintonizam comigo nas minhas imperfeições e me incitam a continuar ali. Mas, mais uma vez, a responsabilidade é minha. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a, e agora tem aqui reticências, e eu gostaria de convidar cada um de vocês que reconheçam em si quais são as maiores imperfeições de vocês. Lembrando que isso é uma prece. Você vai aí agora conectar com o seu íntimo, tentando reconhecer o que te impede na busca do bem. É o orgulho, é a vaidade, é a irritabilidade,
É o egoísmo? É a raiva? O que que é? É a culpa? E aí nós vamos pedir à espiritualidade que nos ajude, né, a reconhecer, porque reconhecendo fica mais fácil de combatê-las, né? Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal, se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, eu tenho agora a de fazer o bem. E, consequentemente, de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. E é por isso que é tão difícil mudar. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo a ti, anjo da guarda. Dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitoriosa da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus. E cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso, que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por me conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Maravilhoso, né? Então, que a gente se sinta inspirado por essa prece, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que a gente peça auxílio. Auxílio para mudar. Auxílio para reconhecer quais são os locais que necessitam de mudança. Assim como uma casa que tem infiltração, e a gente tem que observar de onde que está vindo, para que a gente não precise também quebrar a casa toda, né? Quando tem infiltração, a gente vai no ponto. Por quê? Porque assim como a gente reincende, assim como a gente sempre volta nas nossas imperfeições, nós também já conseguimos muitas qualidades, muitas virtudes. Então, nós não vamos precisar quebrar a casa toda. A gente precisa fazer um movimento de reconhecer o mal em nós. Para isso, a gente precisa olhar para dentro, mais para dentro do que para fora, né? Porque se a gente continua o olhar para fora, a gente não vai conseguir achar infiltração, não. Se eu for lá para a casa da Letícia, procurar infiltração lá na casa da Letícia, a minha casa vai ficar o quê? Sem ser vista. Então, eu tenho que olhar para a minha. Eu posso até pedir, né? Letícia, você me ajuda? Vou lá em casa. Então, quando eu peço essa ajuda, pode ser, inclusive, para bons espíritos encarnados. Quando a gente fala bons espíritos, não é só o pessoal desencarnado, não. Tem bons espíritos encarnados também, né? Tem aquele irmão que a gente tem uma afinidade, tem aquela amiga fiel, né? Que a gente sabe que quer o bem da gente. A gente pode perguntar, né? Você achou que eu fui grosseira aquela hora? Você acha que realmente, né? E aí, uns ajudam os outros.
sem julgamento, sem apontamento, né? Mas a gente pode dar um bom conselho. Diz que conselho a gente não dá, né? Porque se fosse bom a gente vendia. Mas a gente pode sim sugerir, né? Ô, minha querida, você já observou que isso não está fazendo bem para você? Né? Vamos comigo. Né? Se cuide, cuide da sua saúde. Procure um local para você fazer uma atividade física. Ah, não tenho dinheiro. Então vamos caminhar juntos. Né? Vem cá, vamos bater um papo. Ou então apenas com um bom humor. Estou falando isso do mau humor porque eu tenho observado isso demais. As pessoas tão carrancudas, né? Eu acho que as pessoas antes, eu não sei se é por causa disso aqui, né? As pessoas antes conversavam mais umas com as outras. Você ficava ali numa recepção de um médico, pessoas batiam um papinho na fila. Hoje nem fila de banco tem mais, né, gente? É tudo automatizado. E aí o que está acontecendo? Nós estamos ficando cada vez mais distantes uns dos outros. Né? Olhem essa reunião. Eu super entendo quem fique de câmera fechada. Mas a própria tecnologia que nos traz, né, a possibilidade de nos encontrarmos de diversos cantos do país, algumas vezes ela nos tira. Ela nos tira o sorriso, o olhar atento, que a gente tinha, por exemplo, quando eram as reuniões presenciais. Então, a gente ganha, mas a gente perde, né? É natural, mas a gente tem que estar vigilante. A gente tem que estar muito vigilante, né? Com as nossas escolhas. Então, que a gente não perca a noção, que a gente não se perca no meio de tanta confusão, no meio de tanta violência, no meio de tanta maldade que existe, muita. Mas a gente às vezes se perde olhando para fora e esquece de perceber a nossa responsabilidade. E se tem uma coisa que a doutrina espírita me convida a todo instante, principalmente nos momentos de tarefa, é a responsabilidade. Nós nos tornamos muito responsáveis depois que nós temos o conhecimento. Porque aí é reincidir no mal. Difícil, demais, né? Mas nós temos um Pai misericordioso, justo e bom, que nos vê como crianças em aprendizagem, capaz de nos perdoar e de nos dar chance, atrás de chance, atrás de chance, e que nunca vai desistir de nós. Então, que nós também possamos apostar, né, em nós e nos outros e no mundo, tá? Esses últimos 5 minutos, eu separei aqui uma mensagem de Chico, pelo espírito Meimei. Adoro a Meimei. Eu nem tinha visto que era Meimei. Livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa mensagem está lá no livro Pai Nosso. O Senhor livrar-nos-á do mal. Entretanto, é preciso que desejemos não errar. Que dizer de um homem que pedisse socorro contra um incêndio, lançando gasolina à fogueira? O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus.
todo o poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina, mas em nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Se não ligamos nossos desejos à lei do bem, que procede do céu, representando para nós a vontade paterna de nosso Pai Celeste, não podemos aguardar harmonia e contentamento para o nosso coração. Nas sombras do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados, porque egoísmo quer dizer felicidade somente para nós, contra a felicidade dos outros. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio propriamente nosso, a fim de que possamos adquirir a liberdade, a grandeza, o amor, a sabedoria por nós mesmos, como os filhos da infinita bondade. Por isso, se somos escravos das nossas criações, que por vezes gastamos muito tempo a retificar, continuamos sempre livres para desejar e imaginar. E sabemos que qualquer serviço ou realização começa em nossos sentimentos e pensamentos. Saibamos, desse modo, conservar a nossa vontade à luz da consciência reta. Porque, rogando a Deus nos liberte do mal, é preciso, por nossa vez, procurar o caminho do bem. Mei. E aí, com essas palavras de Mei, né? Eu agradeço enormemente a oportunidade do trabalho, a oportunidade de divulgar, né, os ensinamentos do Cristo, nosso Jesus, e me coloco à disposição, tá? Para algum comentário, alguma pergunta, né? E convido todos vocês a depois fazerem uma reflexão, uma autorreflexão, né? Do que te impede, às vezes, de tomar o bom caminho, o caminho do bem? E se você chegar à conclusão de que já está neste caminho, que tenha muita força, muita luz para continuar nele. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É uma caminhada longa e a gente precisa de muito esforço. Tem vontade de entrar no caminho do bem, mas a gente encontra tantos obstáculos e fica preocupado em vencer. Mas é preciso que a gente vá tentando várias vezes, porque se não tentar, a gente fica no meio do caminho. Então, a gente não tem que ficar temeroso pelas decepções, porque estamos tentando acertar. Então, muita paz, Deus proteja a todos. Sim. Mas queria também fazer alguma pergunta, aberto por mais algum minuto. Boa noite, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado, mas deu tempo de pegar no finalzinho. Eu queria fazer uma pergunta a Cibele. Cibele, recentemente eu conversando com um adolescente, falando sobre a lei de retorno, porque ela não era espírita, né? Mas na conversa que a gente estava tratando, o assunto era sobre essa questão, né, daquilo que a gente faz volta para a gente. E ela desconhecia disso. Na cabecinha dessa jovem, ela acha que não existe essa lei de retorno, né? E que a gente está livre para fazer tudo o que a gente quer e não tem um compromisso com a responsabilidade daquilo que a gente faz. E a doutrina espírita já nos ensina essa questão do que é que nos livra do mal, né?
o que nos livra do mal, o que a doutrina nos ensina, são as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deseja para o próximo. Né? Então, como é que você vê assim essas pessoas ainda esses irmãos nossos ainda que acham que nós só somos livres dos maus, só impedir, esquece dessa relação da nossa responsabilidade e do nosso dessa lei de retorno que a gente sempre fala, né? Que a gente vai colher aquilo que a gente planta. Como é que você vê, né? Ainda assim na cabeça dessas pessoas que não têm conhecimento dessa lei? Então, Alberto, muitas pessoas, né, não só adolescentes, mas muitas pessoas acreditam, né, que a vida é aqui mesmo e que muitos não pagam, né, e aí é a impunidade, né. O que a gente acredita, né? A gente acredita que esse espírito que não, né, não vê a lei da causa e efeito, né, que um dia, numa próxima existência, conseguirá perceber, né? Porque todos nós somos espíritos que vamos evoluindo à medida que vamos reencarnando, né? Então, tem pessoas que ainda não estão abertos para isso, né? E que muitas vezes não adianta, né? O discurso, não adianta a gente ficar pregando, né? Mas que, mesmo que seja neste plano, né? Tem consequências que acontecem aqui mesmo, né? De escolhas, né? Eu trabalho atendendo pessoas, né? Então, assim, eu vejo muitas, né? Que hoje, na maturidade, conseguem perceber escolhas errôneas que fizeram na adolescência. Porque tudo segue, né? Tudo segue um caminho natural. E cada um tem o seu, né? Eu sei que a gente, às vezes, fica aflito, né? Querendo mostrar, querendo que aquela pessoa, né, se convença, que mude, né? E a gente pode, sim, continuar, né, sugerindo, pedindo a Deus por ela, que a inspire, né? Nos colocando à disposição para quando quiser entender melhor, né? Mas cada um tem o seu caminho, né? E aí é a reforma de cada um. Não sei se eu respondi, mas é aflitivo ver, né, determinadas escolhas, principalmente aquelas pessoas que atentam contra a própria vida, né? Muitas delas acham que num sofrimento muito grande, acabando com a própria vida, vão acabar com o sofrimento. Por quê? Porque não acreditam e não sabem, né, que a nossa vida não acaba aqui, né, que é uma continuidade. E aí, quando, né, passam a ter esta consciência, né, num outro plano, percebem que sim, né, para toda causa tem uma consequência. Tá bom? Tá ok, foi respondido. Mesmo porque nós sabemos que essa questão da gente se livrar do mal está muito ligado às nossas ações, não é isso? Às nossas escolhas. E a gente, graças ao Espiritismo, a gente evitou muitos problemas por essa consciência, né, que o Espiritismo nos traz. Então, eu sou muito grato ao Espiritismo, ao estudo que ele nos proporciona nesse sentido. E mesmo a idade chegando, a gente ainda não corre ainda o risco, né, de ainda fazer escolhas equivocadas. Sim. Então, Depois de um tempo é que a gente vai saber que foi equivocado, né? equivocadas, né? Então, obrigado, minha amiga, viu? Eu que agradeço. Fidelis.
Boa noite, Cibele. Boa noite. Muito boa a sua reflexão, muito boa a sua palavra. Você falou sobre o mal, né? Mas o mal é o seguinte, o mal ele não sobrevive sem o bem, mas o bem sobrevive sem o mal. Você falou também em poder fazer tudo, né? Também a gente pode fazer tudo, mas tem muitas coisas que não convém a gente fazer, né? Que a gente vai sofrer a consequência, né? O que o Alberto até falou aí agora. E tem a reforma íntima, né? Que é uma das, assim, a reforma mais difícil do ser humano, né? O que é a reforma íntima na minha concepção? É você obedecer à lei divina e à lei do homem, né? Que não seja só a lei de Deus, como você falou no trânsito aí, né? Você, se não obedecer à lei do trânsito, você vai sofrer multa e a multa você tem que pagar, senão ela vai aumentando, porque vai sofrendo juros, né? E correção monetária. E uma pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte, na sua opinião, como Deus nos livra do mal? Como Deus nos livra do mal? O mal em nós, né? Não é Deus que nos livra, né? Somos nós. Temos a lei divina na nossa consciência. Então, como que Deus nos livra do mal? Deus nos livra do mal desde o momento em que fomos criados com a inteligência capaz de discernir o bem do mal. Nós fomos criados assim já, né? Só que nós podemos escolher. Quando eu me propus a fazer esse estudo, eu tinha pensado, inclusive, no mal fora também, né? Nas tragédias, nas catástrofes, né? E eu estava querendo entender melhor, né? Os motivos pelos quais, né? Porque a doutrina espírita, assim como o Alberto falou, ela nos traz tanto entendimento, né? E é por isso que ela é tão consoladora, né? Ela nos explica qualquer coisa. Tem detalhes que ela não nos esclarece, porque ainda não temos a capacidade de entender. Mas qualquer questionamento que a gente tenha, a gente vai conseguir, né, ter uma luz, ter um esclarecimento da situação. Então, assim, Deus nos livra do mal? Sim, mas com a nossa participação, né? Se não, por que ele livra uns e não livra outros? Não é isso? E pensando também que nós sabemos que Deus também não é uma entidade, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele é a nossa causa primária, ele é a inteligência suprema que nos criou, e assim como ele é inteligente, ele nos deu uma migalhinha da sua inteligência para que a gente também um dia sejamos espíritos crísticos, espíritos puros. E nós seremos. Nós seremos. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas nós seremos. Essa é a minha opinião, viu, Fidelis? Não, tá certo, é isso mesmo. A minha opinião também é assim, eu acho que Deus te livra do mal, a minha opinião, né? É o que você faz da sua vida, né? Se você procura seguir bons exemplos, né? Estudar, trabalhar e seguir, servir sempre ao próximo, né? Eu acho que você tem também o resultado, né? O resultado eu acho assim, que é tudo que você faz é o que você vai receber, né? Até a oração de Francisco de Assis diz, né? É dano que se recebe. Se você não dá nada, você não vai receber nada. Se você não tem um bom comportamento, claro também que você não vai ter boas coisas no futuro, né?
tanto na religião, como na vida cotidiana e tudo, no trabalho e tudo. Acho que tudo que você fazer é para você mesmo. Aí às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas tem pessoas tão boas que sofrem tanto, né? E aí a gente só consegue a compreensão disso na pluralidade das existências. Porque senão seria um Deus injusto. Como que uma pessoa tão boa, diante de um estudo desse, que a gente entendeu que o bem é consequência do bem e que o mal é consequência do mal, a gente não consegue localizar o mal naquela pessoa e ela está passando por mal, né? Aí nós vamos entender que o que está passando hoje não é o resultado de escolhas de hoje. É o resultado de escolhas pretéritas que não foram reveladas. É aí que nós temos que ter essa crença, essa fé e essa firmeza. Porque a gente vê isso muito acontecer. E o contrário também, né? Pessoas reincidentes no mal, que a gente julga como mal, mas que tem maldades aí, né? Que são apresentadas e todo mundo concorda, né? E que não tem, não. Mas aí também a gente acredita na justiça e nas consequências de uma vida futura, tá? Tem isso aí também. Tá respondido, é isso mesmo. E tem aquele vídeo também que você vê o cidadão carregando cada um com sua cruz, né? Mas o mais esperto, ele vai serrar a cruz dele na frente, atrás e dos lados, né? Mas quando chega um obstáculo maior para ele passar, que ele tem que botar a cruz para ele atravessar aquela cratera, né? Aquele sabidão, todo mundo que sofreu, carregou aquele sofrimento todo, passou, e ele esperto não pôde passar, né? Aí já é dizendo que às vezes você tem que passar por sofrimento para lá na frente você saber que aquele sofrimento você teve aquela compreensão, para outros que vêm você saber também superar e superar bem, né? Que a vida vai ser assim, cada sofrimento, não adianta você dizer, ah, não, eu passei por um, não vai ter outro sim, vai ter outro sim. E talvez seja outro pior do que o que você teve. Mas você, cada sofrimento, você tem que adquirir a experiência para você resolver outros. Senão aí que você vai sofrer muito, porque você não tem experiência que sofreu aquele e vê outros até maiores, né? Com É isso certeza. mesmo. Com certeza. Obrigada aí pela participação, viu? De nada, de nada. Mais alguém? Peço para a própria Cibele fazer a prece doutrinária da... Então vamos fechar os nossos olhos, expandir gratidão para o universo, gratidão pelo tempo que estivemos juntos, estudando o Evangelho de Jesus, vibrando no bem, tentando nos melhorar. Pedimos a Jesus Cristo que nos inspire, que nos acompanhe, que esteja sempre conosco, nos inspirando, nos levantando quando cairmos em tentações. Que Ele seja nosso guia, modelo, nossa luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livre-nos sempre do mal. Nos ajude a nos livrarmos do mal que ainda persiste em nós. Assim seja.